Olá pessoal, meu nome é Bruna, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o livro Suicidas do Rafael Montes. Mas antes da gente conversar sobre esse livro, eu já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Me sigam no Instagram, lá eu compartilho o dia a dia, o que eu tô lendo e aonde que eu tô, coisas que eu tô fazendo, mas em tempo real mesmo, para quem gosta de acompanhar. E vamos lá! Bom, pessoal, pra gente conversar sobre esse livro aqui do Rafael Montes, hoje eu trouxe o meu caderninho. E aí, é esse caderninho aqui, gente. Porque o que acontece? Eu comecei a ler quando eu era adolescente. E tem muito livro que eu li já e que eu não lembro mais muito da premissa. E esses dias eu tive um choque de realidade, porque o meu namorado foi ler Percy Jackson. E ele nunca tinha lido, e Percy Jackson foi a saga que fez eu começar a ler. Então era uma saga de livros que eu adorava muito, assim, e me introduziu nesse mundo da literatura. E aí ele começou a comentar comigo sobre a série, sobre o que estava acontecendo. E eu lembrava muito bem do primeiro, mais ou menos do segundo. A hora que ele começou a chegar no meio da saga, ali no terceiro, no quarto, no quinto, eu não lembrava mais. Comecei a ficar frustradíssima, e ele comentando comigo, meu Deus, eu não lembrava, então era daí que eu tinha essa referência na minha cabeça. E eu pensei, meu Deus, é um livro que eu gosto muito, uma saga que me introduziu nesse mundo da literatura e eu não lembro. E aí, pensando nisso, eu comecei a fazer um caderninho de anotações de todas as minhas leituras. Então aqui está o bonito, aqui eu já coloquei algumas leituras que eu fiz esse ano. E agora coloquei também a leitura dos Suicidas. Então aqui tá anotadinho. Mais uma resenha pra mim mesmo, pra quando eu for ler lá no futuro. Espero não esquecer, não ficar tão esquecida quanto eu estou agora. Bom, vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse livro é que ele é um marco na minha vida de leitora, tá? Que esse livro aqui foi o primeiro livro que eu marquei, que eu escrevi nele. Vou mostrar aqui pra vocês, pegar uma passagem. Gente, sério, evolui demais. Escrito no livro, a lápis ainda, tá? Não escreva caneta, mas escrevi nesse livro. Porque, gente, eu não escrevia, e também parte muito dessa minha visão ali de não lembrar dos livros, e eu lia os livros e deixava eles intactos, porque era o jeito que eu gostava de ter eles na estante. E aí eu ia folhear, não tinha nada, não tinha uma observação, e eu acho que você fazer esse tipo de anotações no livro faz com que você faça como um diário daquele momento que você está vivendo também. Eu tenho deixado aqui algumas expressões minhas de reações que eu tô tendo durante a leitura. Quem é leitor sabe que a literatura pode ser muito solitária às vezes, então às vezes não tem com quem a gente conversar e a gente conversa com o livro mesmo. Então é isso que eu tenho feito, tenho colocado aqui minhas expressões e minhas reações das coisas que estão acontecendo. Esse livro aqui tem muita marcação, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Gente, eu vou tentar fazer uma primeira parte aqui sem dar spoiler, mas eu vou avisar pra vocês quando eu começar a dar spoiler, porque pra que fique uma resenha e uma conversa mesmo, pra que a gente possa debater, vai ter que ter spoiler, não vai ter como. Pausa aqui pra participação especial. Gente, esse aqui é o Ted, ele já apareceu com efeitos sonoros, né? As patinhas dele sempre aparecem por aqui. Agora ele dando um oizinho. Dá oi, filho. Muito comunicativo. Enfim, acho que ele vai querer ficar aqui no meu colinho. Bom, então vamos lá para as minhas impressões iniciais. Gente, esse é um livro que ele teve muito altos e baixos pra mim. Eu acabei começando não gostando, no meio eu comecei a gostar. No final teve uma queda, mas eu gostei. Então, assim, é um livro que me despertou algumas coisas. Ele, pra mim, é um nota 7, mais ou menos. Mas, levando em consideração que esse é o primeiro livro do autor, gente, esse livro aqui é excelente, tá? Então, vamos lá. A premissa do livro é a história de 9 jovens que cometeram suicídio no porão de uma casa. Isso é muito intrigante, né? Porque o que leva 9 pessoas a concordarem a fazer um ato tão terrível. E o livro tem 3 formas de conversar com a gente. Primeira forma, ele fica intercalando entre essas 3. Primeira forma, ele conta pra gente um diário. Então é a leitura de um diário ali do personagem principal, que é o Alê. A outra forma é um livro que esse Alê está escrevendo no dia em que aconteceu esse suicídio. E a outra parte da história são as mães, um ano depois, lendo essas mesmas histórias que a gente está lendo,
pra tentar desvendar o que aconteceu. Porque a premissa é o seguinte, beleza, eles cometeram suicídio juntos e tal, fizeram uma roleta russa, mas os corpos foram encontrados de maneira muito horrível, entendeu? Eu não vou contar aqui como que estavam, porque eles fazem um suspense também durante o livro ali sobre isso, mas assim, não foram encontrados numa situação ali, igual relata o livro que o menino tá escrevendo sobre a roleta russa. Bom, então você já começa o livro ali nessa curiosidade de o que aconteceu. O que eu achei, assim, o livro um pouco arrastado no começo. Ele é um livro de 430 páginas por aí. E sabe aquela sensação que o livro poderia ter um pouco menos? Que ficou umas partes um pouco desnecessárias? Então eu senti um pouco disso no livro, principalmente no começo. Eu achei que demorou pra me colocar dentro da história. Mas depois da metade ali do livro é uma coisa que vai muito, muito rápido. Então você começa acompanhando o Alê. O Alê é um cara chatíssimo. E ele que quer escrever o livro sobre isso. Gente, eu achei ele um personagem muito, muito chato. Mas pra mim faz sentido. Eu, no final, gostei dele ser um personagem chato. Eu não gostei disso o livro inteiro, mas no final eu gostei. Eu achei assim, que o livro teve muito personagem. Faltou focar um pouco ali na motivação daqueles personagens para eles fazerem o que estavam fazendo. Alguns tinham algumas motivações sérias, assim, mas a maioria achei que ficou raso. Não que eu esteja julgando a motivação deles fazerem isso, mas eu estou julgando a forma como aquilo foi abordado, não foi aprofundado. Então eu achei que o autor acabou colocando muito personagem e acabou se aprofundando pouco na história de cada um. Então foi difícil de se identificar e de trazer isso para a realidade, de pensar assim, uma pessoa nessa situação faria isso, aconteceria isso. Então acabou ficando, acho que um pouco raso nesse sentido. E aí, por ser um livro grande, e poderia ter se aprofundado, mas eu acho que colocou muito personagem, porque aí você teve que conhecer os 9 personagens, tem as mães desses 9 personagens, tem os pais, tem alguns outros colegas mais secundários que aparecem também. Então aqui, até no começo do livro, eu comecei a fazer umas anotaçõezinhas aqui, ó, que é colocando assim, fulana de tal, mãe de não sei quem, porque elas começavam a discutir e a gente se perdia. Esse ponto da história das mães também, eu achei um pouco fraco, o diálogo delas ali com a delegada. Achei um pouco forçado. Pra mim, não precisava ter tantas conversas delas. Poderia ser mais o diário dele e o livro que ele estava escrevendo ali durante o ato em si. Mas, no geral, ele é um livro interessante, ele é um livro que te deixa intrigado e você com certeza vai começar e vai terminar esse livro. Um ponto muito importante é que esse livro ele tem cenas fortes, então algumas cenas chocantes. Então dá uma olhada, pesquisa sobre a lista de gatilhos que ele pode ter, porque ele não é um livro para qualquer um ler. Então, assim, é importante você estar ciente do que você vai encontrar aqui, por mais que você pegue um pouco de spoiler, mas é importante você estar ciente disso para que não tenha nenhum problema, nenhum trauma que venha a decorrer desse livro. Então é importante você estar sabendo disso. Mas, no geral, se você estiver tranquilo, eu sou bem tranquila em questão de gatilhos de livro, eu consigo ler qualquer coisa. Mas eu sei que tem gente que é um pouco mais sensível, então é importante que tenha essa preocupação ali antes de iniciar a leitura. Gente, agora eu vou ter que dar spoiler, não vai ter como, porque eu preciso expressar minha opinião sobre alguns pontos aqui desse livro. Então, se você não leu esse livro ainda, pausa esse vídeo, leia o livro, depois a gente conversa. E se você já leu, fica pra gente conversar sobre ele. Gente, primeiro ponto que eu acho que mudou muito pra mim na minha cabeça foi o Alê. O Alê, eu odiei ele o livro inteiro porque ele é extremamente chato, ele é extremamente irritado com a vida. Então ele odeia isso, ele odeia aquilo. Tem uma cena que eu não marquei todos, eu não sei se eu vou achar. Bom, eu não vou conseguir achar aqui porque eu fui escrevendo e eu não fui colocando a tagzinha. Mas o que mais tem aqui é que cara chato, PQP. Porque ele odeia... Tem uma cena aqui que ele fala assim, eu odeio quem pede Coca-Cola zero. É uma coisa assim. Eu odeio... É uma suposição, né? Eu odeio quem pega a caneta com a mão esquerda e não pega com a mão direita. Ele odeia o mundo. Mas faz muito sentido, porque a gente descobre, né, que ele é um psicopata. Cara, e faz muito sentido ele odiar as pessoas, porque pra mim, no final aqui, ele é um psicopata. Então, toda essa construção do personagem, toda essa irritação que eu tive com ele, se transformou ali no último capítulo. Eu pensei, cara, faz todo sentido, é óbvio, porque ele é assim, ele não poderia ser um cara legal.
Então, eu gostei muito dessa parte. Eu achei, assim, que o plot se resolveu de uma maneira que eu não curto muito, que foi, tipo, jogado ali, pá, numa carta e tudo tá aqui. Tipo o discurso do vilão, sabe? Tipo, agora eu te peguei, meu plano era esse, e eu fiz isso. Então, eu não gostei muito como foi colocada a situação. Ali por 70% do livro eu pensei também, tipo, eu acho que esse narrador aqui não é muito confiável. A gente tá vendo muito pelo ponto de vista dele. Eu comecei a me questionar porque era a visão desse cara chato sobre as pessoas que estavam participando ali. Foi algo que não foi tão empolgante, assim, sabe? A frasezinha do final ali eu achei muito legal, achei muito divertida a brincadeira que o autor fez. Quem leu sabe, né? Então eu não vou falar aqui, mas eu gostei, achei, tipo, no final eu terminei, legal. Aí uma coisa que também não fez muito sentido pra mim foi a participação da mãe dele nisso tudo. Então eu vejo a motivação dele por ele, pra mim, ser claramente um cara psicopata, e ele tem uma motivação que seria uma motivação de um psicopata, mas a mãe dele participar disso, eu achei que ficou um pouco forçado. Talvez seja por conta da doença dela, mas ficou um pouco mal explicado. Não gostei também de alguns personagens ali que foram muito fracos, muito mal construídos. Então acaba que a gente não cria nenhuma conexão com esses personagens. Teve personagens ali que cada parte do diário dele ali era meio que uma pessoa que morria. E aí, no começo do livro, eu já nem... quem que é esse? Quem que é aquele? Eu não sabia. A gente ficou mais nos principais. E se fosse pra ficar mais nos principais, podia ser 4 pessoas, mas muito bem desenvolvidas. Então, acho que faltou isso. E eu acho que o livro vai colocando bastante um personagem como vilão. E isso pra mim fica um pouco na cara, assim, sabe? Tipo, não, esse personagem aqui vai ter alguma revelação sobre ele. Ele não é esse monstro que estão colocando ali. Uma coisa que eu não gostei foi da delegada. Então, o menino fazendo coisas, extremamente horrorosas. E a delegada, não, veja bem, ele não sei o quê. Cara, é porque assim, no final a gente sabe da índole daquele cara. Então a gente sabe o que aconteceu. Mas a delegada não. A delegada não tem a revelação que a gente tem. Então ela não tem motivo nenhum pra defender as coisas absurdas que aquele cara tá fazendo. Então eu achei que ficou um pouco forçado, mas eu acho que foi pra dar essa dicotomia ali da gente, calma, talvez ele não seja tão mal assim, mas eu achei que ficou forçado, que você fala, cara, não é possível uma pessoa defender um cara desse jeito. Gente, eu tenho uma anotação aqui que eu achei muito relevante, tá? Pro vídeo, que é assim... Eu achei a parte que são as mães um pouco chata. Tinha umas confusões que pareciam as confusões da Vila do Chaves. Gente, realmente, assim, uns diálogos, assim, que parecia muito o Seu Madruga e a Dona Florinda. Gente, era... umas coisas, assim, bem bobinhas mesmo. Mas, no geral, é isso, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo. Gente, ele é um livro bom, tá? Vale a pena ler, sim. Eu gostei. Esse aqui foi o primeiro livro desse autor, o Rafael Montes. E eu fico pensando na genialidade dele de escrever, porque sendo a primeira obra dele, então é muito bem escritinho, tem bastante coisinha que te envolve. Então assim, eu acho que por ser um livro de suspense brasileiro, cara, é muito revolucionário, eu acho muito legal a ideia dele. E eu consigo ver uma melhor. Eu li dele Uma Família Feliz, que é um dos últimos livros que ele lançou, e agora esse aqui que foi o primeiro. Então, assim, é uma distância muito grande da escrita desse primeiro livro pro De Uma Família Feliz. Eu sinto que ele tem uma evolução muito grande. Não adianta você querer comparar ele com o Stephen King, que escreve há 50 anos, sendo que ele é um rapaz de 30, que tá escrevendo, tipo, há 10 anos. Então, assim, acho que tem que ter uma coerência na hora da gente analisar esses livros e entender que é um livro que me trouxe entretenimento. Principalmente esse livro aqui, eu escolhi ele por ser um livro de suspense. O livro De Uma Família Feliz eu li em um dia, então foi um livro que me deixou muito intrigada. Mas porque eu tava numa ressaca literária. Não era uma pessoa de acreditar em ressaca literária, eu nunca tinha tido uma ressaca literária tão forte. Mas depois que eu li o livro da Lolita, nossa, acabou meu mundo, eu não queria mais. Aí eu falei, vou pegar um livro desse menino, porque o De Uma Família Feliz eu li em um dia. Ele cumpriu o propósito que eu queria, ele me devolveu o brilho aí da literatura. Mas, gente, vale a pena. Leiam como um livro de entretenimento.
vão sabendo que é o primeiro livro dele e mesmo assim é muito bom. Então eu indico. Se vocês já leram, comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre esses pontos que eu citei e se teve alguma coisa também, alguma observação que vocês notaram nesse livro que eu acabei não comentando aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu adoro discutir sobre esses livros, principalmente livros de suspense. Gente, lembrando que a literatura é uma experiência muito individual e muito inerente ao momento que você está vivendo. Então, às vezes, o que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Mas o meu intuito com esse canal é a gente ter essa troca e eu enxergar coisas que eu ainda não enxerguei. Então, gente, por hoje é só. Fico muito feliz de ter a companhia de vocês aqui pra gente discutir sobre livro, que é um tema que eu amo tanto. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar se vocês gostaram desse vídeo. Ativa também o sininho para receber as notificações. Assim o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e vai te trazer, além dos meus, vai te trazer mais conteúdos relacionados ao universo literário. Sugestões também são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima!